você? Nós estamos aqui em mais um estudo da série Tá na Bíblia. E hoje nós vamos estudar a lição número 2, o bem e o mal. Muitas pessoas perguntam, por que existe o mal? Por que existe a dor, o sofrimento, as desigualdades e a morte? A Bíblia, ela nos mostra o porquê disso. A Bíblia nos mostra a origem do mal. Mas primeiro, nós precisamos saber quem é Deus. Aqui na pergunta número 1 da nossa lição, diz assim, para saber sobre o surgimento do mal, precisamos primeiro saber quem é Deus. Então, olha só, no livro de Salmos 89, versículo 14, diz assim, que a honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Deus, ele é justo. Deus, ele é amor. Tudo que Deus faz é baseado no seu amor. Deus ama você. Deus tem um plano especial para você. Quando Deus criou o nosso universo e o nosso planeta, ele fez baseado no seu amor. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. E é interessante que quando Deus ele criou o universo, ele também criou os anjos. E Deus, ele não criou os anjos programados para obedecer. Deus não criou robôs, como também Deus não criou seres humanos como robôs. Deus criou os anjos e também os seres humanos com o livre arbítrio, com o poder da escolha. Os anjos poderiam muito bem, caso quisessem, eles poderiam se rebelar contra o seu próprio Criador. E olha só que interessante, vamos imaginar aqui na eternidade passada. Deus criou o universo, os anjos, tudo no céu era perfeita harmonia, tranquilidade, não existia o que nós chamamos hoje de pecado. Tudo no céu era perfeito e harmonioso. Mas nós não sabemos como surgiu no coração de um dos anjos, Lúcifer, o orgulho, a maldade, a inveja e o desejo de poder. Nós não sabemos como isso surgiu no coração de um anjo perfeito e num lugar perfeito. A Bíblia não explica isso, mas nós sabemos que surgiu. Olha só, vamos aqui então para a pergunta número 2. Sabendo que Deus é amor, sabendo que Deus é o nosso Criador, e sabendo que Deus criou tudo perfeito, como Lúcifer foi criado? No livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículos 13 ao 15, a Bíblia, ela diz assim, você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix, jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo querubim, um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu santo monte e andava por meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita, desde o dia em que você foi criado, até que você começou a fazer o mal. Existe uma versão da Bíblia que diz assim, perfeito você era nos teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade no seu coração. Olha só que interessante, aqui estava falando de Lúcifer. Lúcifer, ele era um ser perfeito, ele era um anjo celestial, ele era o anjo cobridor, ele era o chefe dos anjos. Mas, inexplicavelmente, surgiu no coração de Lúcifer a iniquidade, o pecado. Lúcifer, ele tinha grandes privilégios, ele andava na presença de Deus e ele amava a Deus. Só que devido à sua inveja, devido ao seu desejo de poder, devido ao seu orgulho, Lúcifer começou a olhar para si mesmo. Ele se esqueceu de que ele não era o Criador. Ele não deveria ser adorado pelos outros anjos. Ele era apenas uma criatura. Olha só que interessante.
A pergunta número 3 da nossa lição diz assim: será que a Bíblia explica qual foi o desejo que levou Lúcifer a rebelar-se contra Deus? Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. Aqui diz assim, olha só, aqui fala que como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, eu subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. O problema de Lúcifer é que ele queria ser semelhante a Deus. Não semelhante a Deus no caráter, no amor, na bondade. Lúcifer, ele queria ser semelhante a Deus na autoridade e no poder. Como já disse, nós não sabemos como isso surgiu no coração de Lúcifer, mas ele, devido ao seu orgulho e inveja, ele desejava ter o mesmo poder e autoridade de Deus. Lúcifer queria ser adorado, reverenciado. E aí, meu querido e minha querida, olha só que interessante. No céu começou a haver uma divisão. Sabe por quê? Porque Lúcifer, ele começou a conversar com os outros anjos acerca de Deus. Lúcifer começou a semear no coração dos anjos sementes de dúvidas acerca do caráter de Deus. Lúcifer começou a dizer para os outros anjos que Deus não era realmente tão bom assim, que Deus não era tão justo como ele parecia ser. Lúcifer começou a falar para os anjos que se ele, Lúcifer, fosse o governante do universo, os anjos seriam mais felizes, teriam a verdadeira liberdade. E sabe, muitos e muitos e muitos anjos acreditaram em Lúcifer. A grande maioria ficou do lado de Deus, mas boa parte, a Bíblia diz, 1/3 dos anjos do céu acreditaram em Lúcifer e também desejaram ter o mesmo poder de Deus. Acreditaram em Lúcifer. E o que aconteceu? Houve uma divisão no céu, anjos que ficaram do lado de Deus e anjos que ficaram do lado de Lúcifer. Lúcifer, ele de forma aberta, então, ele declara guerra contra Deus. Lúcifer, cujo nome significa anjo de luz, agora mudou seu nome. Agora ele passou a se chamar Satanás, que significa adversário. Adversário de Deus. E também deve ser, com certeza, o nosso adversário. Então, por incrível que pareça, a primeira guerra que aconteceu neste universo foi no céu. De um lado, Jesus e seus anjos, e do outro lado, Satanás e seus anjos. Olha só o que diz o livro do Apocalipse, no capítulo 12, e nós vamos então responder a pergunta número 4. Depois disso, o céu nunca mais foi o mesmo. Veja o que causou o orgulho e a inveja de Lúcifer. Olha só as consequências. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. Depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão, Satanás, ele foi vencido. E por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. É aquela velha cobra chamada Diabo e Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados juntos com ele. Olha só que interessante. Então houve uma guerra no céu, Satanás e seus anjos foram expulsos. Eles não poderiam ficar lá. Eles não poderiam ficar num lugar harmonioso. Sabe, meu querido e minha querida, veja bem, Satanás e seus anjos foram expulsos. Por que Deus não destruiu a Satanás e seus anjos? Deus poderia ter destruído? Claro que sim. Deus é o Deus Todo-Poderoso.
Só que se Deus tivesse destruído Satanás e seus anjos, sabe, aquilo que Satanás estava falando de Deus, olha, Deus não é tão bom assim, Deus não é tão misericordioso, Deus não é tão justo, Deus ele é tirano. Essas afirmações de Satanás com certeza ganhariam força no coração dos anjos que ficaram do lado de Deus. Deu para entender? Ou seja, os anjos que ficaram do lado de Deus poderiam pensar assim, opa, quem se rebela contra Deus automaticamente é morto. Então, nós precisamos obedecer a Deus. Ou seja, os anjos iriam obedecer a Deus não por amor, mas por medo. Então, a solução que Deus achou foi expulsar Satanás e seus anjos, para que todo o universo pudesse ver realmente a malignidade, as consequências da obra de Satanás e dos seus anjos, as obras malignas. Então, meus queridos, é o seguinte, a origem do pecado, a origem da morte, a origem dos problemas da humanidade, dos nossos problemas, não surgiram com Deus, surgiram no coração de Lúcifer. Lúcifer é o originador do pecado. E como eles foram expulsos do céu, Satanás e seus anjos, eles vieram para o planeta Terra. E o grande conflito que começou lá, teve extensão aqui em nosso planeta. Mas isso já é um assunto para o outro estudo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, a dor, a morte, a tristeza tiveram origem por causa do pecado. E este pecado surgiu no coração de Lúcifer. E hoje, eu e você vivemos em meio a um grande conflito entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. Cabe a você escolher de qual lado você vai estar, do lado de Jesus ou do lado de Satanás. Escolha estar agora ao lado de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.